Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo em Pai Rico, Pai Pobre. Sabe aquele livro que praticamente virou de cabeça para baixo tudo que a maioria de nós aprendeu sobre dinheiro? E olha, não é só sobre grana não, é sobre uma mentalidade, uma forma de pensar para construir riqueza que, segundo o autor, a escola simplesmente não ensina. Bom, para começar, vamos entender o problema central que o livro aponta. É um ciclo vicioso que o autor apelidou de Corrida dos Ratos. Pense nisso como uma espécie de esteira rolante financeira, uma armadilha que mantém muita gente presa sem conseguir sair do lugar. Mas o que é essa tal corrida, na prática? É basicamente aquele ciclo sem fim de trabalhar só para pagar as contas. É como tá aqui nesse fluxo, ó. A pessoa trabalha para o chefe, paga imposto para o governo, paga juros para o banco e no final do mês, depois de tudo isso, o que sobra para ela mesma? Muitas vezes, pouco ou quase nada. Pensa só, a pessoa consegue uma promoção, um aumento. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Ah, um carro novo, talvez? Uma casa maior? Pois é, o livro diz que é exatamente aí que a armadilha se aperta. A renda aumenta, mas o estilo de vida e as dívidas aumentam junto, mantendo a pessoa correndo, sempre no mesmo lugar. E o legal dessa análise toda é que ela é contada através das filosofias, totalmente opostas de duas figuras paternas na vida do autor. De um lado, tinha o pai pobre, que era o pai biológico dele. Um cara brilhante, com PhD e tudo, mas que vivia apertado com dinheiro. Do outro lado, o pai rico, o pai do melhor amigo dele. Um empreendedor que nem terminou o ensino médio, mas se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. Que contraste, hein? E as visões deles eram tipo água e óleo. O pai pobre achava que dinheiro era uma coisa suja, a origem de todo o problema. Já o pai rico pensava o contrário. Para ele, a falta de dinheiro é que era a verdadeira fonte de estresse e sofrimento. E essa diferença de atitude era crucial. Falar não dá para comprar é uma afirmação que desliga o cérebro. É um ponto final na conversa. Agora, perguntar como eu posso comprar isso força o cérebro a trabalhar, a buscar soluções criativas. Uma mentalidade fecha portas enquanto a outra abre um mundo de possibilidades. Certo, agora vamos para a primeira grande lição do livro, que foi ensinada ao jovem Robert Kiyosaki de um jeito bem prático, digamos assim. A primeira lição veio na marra. O pai rico deu um emprego para os dois garotos pagando um salário que era quase uma piada, 10 centavos por hora. O objetivo, claro, não era explorar os meninos, mas sim forçar eles a aprender uma lição fundamental sobre como o dinheiro funciona de verdade. Depois de semanas de frustração, o Robert foi tirar a satisfação com o pai rico, que aí revelou a lição. Ele explicou que a vida dá uns empurrões na gente de vez em quando, tipo um salário baixo. Muita gente desiste ou bota a culpa nos outros, mas as pessoas espertas usam esses momentos para aprender e, mais importante, para mudar a si mesmas. E aqui está a grande virada de chave, o ponto central da lição. Essa frase representa a mudança de mentalidade mais importante que existe. É a diferença entre passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro e aprender a fazer o dinheiro correr atrás de nós. E não é que eles aprenderam a lição? Em vez de irem lá pedir um aumento, eles usaram a cabeça para criar um negócio. Abriram uma biblioteca de gibis para as crianças da vizinhança. Isso gerava uma graninha para eles mesmo quando não estavam lá trabalhando. Ou seja, fizeram o dinheiro trabalhar para eles pela primeira vez. Então, qual é o segredo por trás disso tudo? No fundo, tudo se resume a uma distinção bem simples, mas que é incrivelmente poderosa. A regra número 1 da riqueza se baseia em duas definições super simples. Primeiro, o que é um ativo? Esquece aquelas definições complicadas de contabilidade. Para o pai rico, um ativo é simplesmente qualquer coisa que coloca dinheiro no bolso. E o oposto disso é o passivo. É tudo aquilo que tira dinheiro do bolso. Financiamentos, dívidas, despesas que sempre voltam. A distinção é só essa, simples assim. A regra de ouro é esta: os ricos compram ativos. Já os pobres e a classe média compram passivos. E o pior, muitas vezes achando que são ativos, tipo uma casa muito cara ou um carro financiado. A dificuldade financeira, segundo o livro, vem toda desse mal-entendido. E olha só como esses diagramas mostram bem a diferença na prática. Veja o fluxo de caixa dos pobres e da classe média. A renda do emprego entra, mas sai quase que imediatamente para pagar despesas, impostos e passivos como a hipoteca e as faturas do cartão. Agora, compare com o fluxo dos ricos. A renda deles também entra, mas em vez de ir embora em passivos, ela é usada para comprar ativos, ações, imóveis, negócios. E esses ativos geram mais renda, que por sua vez compra mais ativos. É um ciclo virtuoso que constrói riqueza sem parar.
E a lição final, gente, ela amarra todos esses conceitos com uma mudança de foco muito, muito poderosa. Essa história é simplesmente genial. O Ray Kroc sabia que a profissão dele era vender franquias de hambúrguer, mas o verdadeiro negócio dele era acumular os terrenos onde as lojas do McDonald's eram construídas. Era isso que de fato construía a fortuna dele. E essa é a grande distinção a se fazer. A profissão paga as contas do dia a dia, mas o negócio é a coluna de ativos. É aquilo que se constrói ao longo do tempo para gerar riqueza de verdade. A mensagem final, então, é esta. Continue na sua profissão, claro, mas comece a cuidar do seu próprio negócio. E o que isso quer dizer? Quer dizer usar parte do salário não só para pagar contas, mas para sistematicamente comprar ativos reais. É isso que constrói a verdadeira independência financeira. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. Depois de absorver essas ideias, vale a pena parar e pensar. Além da profissão que paga as contas, o que está sendo construído? Qual é o seu verdadeiro negócio? Se gostou do nosso conteúdo, deixe um like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações.